Olha, todo mundo conhece aquela sensação, né? A cadeira do dentista, aquele barulho agudo da broca. Mas o medo de verdade, se a gente for bem honesto, não é nem da dor, é da perda de controle. A pessoa tá ali, de boca aberta, vulnerável, e vem aquele pensamento: e se alguma coisa der errada? O que acontece? Pois bem, hoje a gente vai mergulhar fundo exatamente nisso: emergências médicas em consultórios odontológicos. E o que as fontes que nós analisamos, uma pilha de artigos acadêmicos, revisões de literatura, manuais de treinamento revelam é fascinante. A maior ameaça na cadeira do dentista talvez não seja a broca, mas a mente do próprio paciente. Nossa missão aqui é entender como a ansiedade vira um gatilho, quais são as complicações mais comuns e, principalmente, descobrir se os profissionais estão, de fato, preparados para o inesperado. Ok, vamos analisar isso. Exatamente. E esse é um ponto crucial que esses documentos deixam muito claro. Quando a gente fala de emergência, a imagem que vem na cabeça é tipo um instrumento que escapa, um acidente, né? Mas as fontes mostram que o foco principal é outro. A grande maioria dos problemas começa com a condição de saúde do paciente e, acima de tudo, com o nível de estresse e ansiedade dele. Por isso que todos os manuais são unânimes. O pilar de tudo é a prevenção. E ela não começa com um equipamento caro, mas com uma conversa, a anamnese, sabe? Aquele questionário detalhado sobre a saúde. É ali que a segurança começa. E é aqui que a nossa análise fica realmente interessante, porque ela coloca essa necessidade de preparo contra a realidade que foi encontrada. As fontes trazem dados que são, para dizer o mínimo, alarmantes. Um estudo com mais de 500 cirurgiões dentistas revelou uma estatística de arrepiar. Sim, nesse estudo, 76,9% dos profissionais admitiram não se sentir preparados para intervir numa emergência médica. Espera um pouco, vamos processar esse número. Mais de 3 em cada 4 dentistas estão basicamente dizendo: olha, se algo der realmente errado aqui, eu talvez não saiba o que fazer. É isso. E, infelizmente, não para por aí. Outra pesquisa feita com profissionais já de pós-graduação, ou seja, com mais especialização, Certo. mostrou um cenário parecido. 72,6% não se sentiam aptos. Mas o dado que realmente choca nesse segundo estudo é outro. Perguntaram o que eles de fato tinham no consultório. O resultado? 84,2%, uma maioria esmagadora, afirmaram não ter todos os equipamentos e medicamentos recomendados. 84%. É um número que não dá para ignorar. Isso significa que, mesmo que o profissional queira agir, ele pode não ter as ferramentas. Mas por quê? É falta de fiscalização? É o custo? Ou aquela mentalidade de, isso nunca vai acontecer comigo? As fontes sugerem que a raiz do problema é mais profunda. Começa na formação. Elas apontam uma carência, sabe, uma falta crônica de disciplinas teórico-práticas sobre emergências médicas nos cursos de odontologia no Brasil. O profissional sai um expert técnico na boca, mas com uma base frágil sobre como o resto do corpo pode reagir. E aqui a gente precisa entender uma diferença que os manuais trazem que é crucial entre urgência e emergência. E qual seria a diferença na prática? Pensa assim, uma urgência é um sinal amarelo. Tem um problema, o tempo para agir é curto, mas não tem risco imediato de vida. Uma dor de dente muito forte, por exemplo. Já a emergência é o sinal vermelho piscando. A ação tem que ser imediata porque existe risco de vida. Uma reação alérgica grave, uma parada cardíaca. E essa falta de preparo e de equipamento afeta direto a capacidade de resposta nesse cenário de sinal vermelho. Certo. Então, se a principal causa é a ansiedade, como esse vilão mental se manifesta na prática? Quais são as ocorrências que transformam uma consulta de rotina nesse sinal amarelo ou vermelho? As fontes são muito consistentes nisso. Tem um estudo clássico de um pesquisador chamado Malamed, que é referência na área. Ele analisou mais de 30 mil ocorrências. É muito revelador. 30 mil? Sim. E ele mostrou que a lipotimia, aquela sensação de tontura, de que o mundo está apagando, sabe? E a síncope vasodepressora, que é o desmaio mesmo,
Sozinhas representam mais da metade de todos os casos. Mais da metade. Então, o evento adverso mais comum no consultório não tem a ver com o dente, mas com o cérebro desligando por medo. Precisamente. O corpo reage ao estresse extremo, diminui a frequência cardíaca, a pressão arterial, e aí, menos sangue para o cérebro, a pessoa apaga. Mas o fascinante aqui, e que traz um certo alívio, é a simplicidade da resolução para essas situações mais comuns. O protocolo é bem direto. E qual seria esse protocolo? Primeiro, interromper o procedimento na hora. Tirar qualquer coisa da boca do paciente e, em seguida, colocar na chamada posição de Trendelenburgo. Trendelenburgo. Soa como algo bem complexo. Exige algum equipamento especial? O nome é chique, mas a prática é surpreendentemente simples. É basicamente deitar a pessoa e elevar as pernas dela acima do nível do coração. A própria cadeira do dentista já faz isso com apertar de um botão. A ideia é usar a gravidade para ajudar o sangue a voltar para o cérebro. E, segundo os manuais, a recuperação é quase sempre rápida, coisa de 2 a 3 minutos. Além do desmaio, que outra reação o medo pode provocar? Outra clássica é a síndrome da hiperventilação. É quando o paciente, pelo nervosismo, começa a respirar muito rápido, muito superficial. A pessoa sente falta de ar, mas na verdade ela está expulsando dióxido de carbono rápido demais, sabe? Isso causa um desequilíbrio químico e leva à tontura, formigamento. Aquela cena clássica de filme da pessoa respirando no saco de papel. É por aí. A lógica é exatamente essa. Só que na prática, por higiene e para não assustar mais, a recomendação é acalmar o paciente e instruir a respirar com as mãos em concha sobre o nariz e a boca. O objetivo é o mesmo, fazer a pessoa reinalar um pouco do próprio CO2 para reequilibrar o sistema. Faz todo sentido. E aquela tontura que às vezes a gente sente ao levantar rápido da cadeira depois de muito tempo deitado. Isso é uma emergência? Essa é a hipotensão ortostática. É mais uma urgência, um sinal amarelo. Acontece porque o corpo, depois de muito tempo deitado, não consegue ajustar a pressão do sangue com rapidez suficiente quando a gente fica de pé de uma vez. A prevenção aqui é tudo. Um profissional atento nunca levanta a cadeira de uma vez só. Ele faz em etapas, devagar, dá um tempo para o paciente se sentar, para dar tempo ao corpo de se readaptar. É um cuidado simples que evita o problema. Entendi. Então, para a maioria dos sustos que vêm da nossa própria cabeça, a solução é até que simples. Mas isso me faz pensar, se os estudos mostram que a maioria dos dentistas não tem nem o básico, o que acontece quando a emergência não é um simples desmaio, quando é algo mais sério, do corpo mesmo? Uma crise de pressão, uma queda de açúcar? Exato. Se a gente conecta isso ao quadro geral, vemos que, embora o desmaio seja o mais comum, é o preparo para esses eventos mais raros e mais graves que definem a segurança do ambiente. A crise hipertensiva é um exemplo clássico. Por isso que todos os manuais reforçam. É fundamental medir a pressão arterial do paciente antes de procedimentos invasivos. E existe um limite, um número na maquininha que diz, opa, hoje não. Sim, e as diretrizes são bem específicas. Para pacientes com a pressão muito alta, tipo a partir de 180 por 110, os manuais são categóricos. Procedimentos eletivos devem ser suspensos e o paciente, claro, encaminhado para uma avaliação médica. O estresse do procedimento mais a anestesia podem ser o gatilho para um evento grave como um AVC ali mesmo. E a hipoglicemia? Aquela queda de açúcar no sangue. Pensa em pacientes diabéticos ou alguém que pulou o almoço por nervosismo. Exatamente. É outra preocupação constante. O manejo aqui depende totalmente do estado de consciência do paciente. Se a pessoa está consciente, só se sentindo fraca, suando frio, o protocolo é simples. Oferecer um carboidrato de absorção rápida. O famoso copo de água com açúcar da nossa avó. É a versão profissional disso. Mas um copo de suco de laranja ou um refrigerante normal, não dietético, são mais eficazes. Agora, o cenário muda completamente se o paciente estiver inconsciente. A orientação é clara e absoluta. Não dar nada pela boca, pelo risco de aspirar e acionar imediatamente o socorro médico, o SAMU 192. E já que você mencionou aspiração, existe o risco real de engasgar com alguma coisa do próprio procedimento?
Um pedaço de dente, um material. Sim, a obstrução de vias aéreas é um risco, raro, mas real. Um dente, um fragmento de restauração pode ser aspirado. A prevenção, de novo, é crucial. Usar um lençol de borracha que isola o dente ou uma gaze no fundo da boca funciona como uma rede de segurança. Mas se o acidente acontece e a obstrução é completa, a pessoa não consegue nem tossir, nem falar, o tempo é curtíssimo. A resolução é a manobra de Heimlich. Certo. Então, diante de todos esses cenários, do mais simples ao mais grave, vamos montar o kit de emergência ideal. Se a gente pensasse numa caixa de ferramentas para salvar vidas, o que seria o essencial? Ótima analogia. Podemos dividir em duas gavetas. A primeira, a de equipamentos de diagnóstico, seus olhos e ouvidos. O básico do básico é um esfigmomanômetro, o aparelho de pressão, e um estetoscópio. A eles soma-se o glicosímetro, para medir a glicose, e um item hoje em dia fundamental, o oxímetro de pulso. Aquele aparelhinho que vai no dedo. Por que ele é tão importante assim? Porque ele te dá duas informações vitais em tempo real: a frequência cardíaca e, o mais importante, a saturação de oxigênio no sangue. Ele é o seu alerta precoce. Se esse número começa a cair, ele te avisa que o problema é sério antes de outros sinais aparecerem. E claro, um cilindro de oxigênio portátil com máscaras. Ok, gaveta de diagnóstico completa. E a segunda gaveta, a dos medicamentos. Quais são os bombeiros que apagam os incêndios? Na gaveta de medicamentos, temos os especialistas. Para uma reação alérgica grave, a anafilaxia, que pode fechar a garganta em minutos, o super-herói é a adrenalina ou epinefrina. É a ação mais rápida. Para reações alérgicas mais brandas, um antihistamínico, como a prometazina. Para a hipoglicemia, a glicose oral, que já falamos. Para uma crise de asma, um broncodilatador, como o salbutamol, que abre as vias aéreas. E para o coração? Se houver uma suspeita de um problema cardíaco ali na hora. Para o coração, o kit tem duas ferramentas. Para dor no peito da angina, um vasodilatador, como o Isordil, que vai debaixo da língua. E, para uma suspeita de infarto, o bom e velho ácido acetil salicílico, o AES. Mastigar 2 comprimidos infantis pode ajudar a diminuir a formação de um coágulo enquanto o socorro não chega. É uma lista bem específica. E agora, a gente volta para o início da conversa, para aquela estatística chocante. O estudo que a gente analisou com aquele gráfico 5, ele mostra se os profissionais têm esses bombeiros nos consultórios. É exatamente aí que a nossa análise encontra a dura realidade. O estudo mostra que, embora uns 60% dos dentistas tenham os equipamentos de diagnóstico, não é um começo. A situação da gaveta de medicamentos é crítica. Drogas essenciais que são a diferença entre um susto e uma tragédia, como a adrenalina, salbutamol e a glicose, estavam presentes em menos de 15% dos consultórios. Menos de 15%. Esse número, depois de tudo que a gente conversou, é o que realmente causa um calafrio. Deixa qualquer paciente desconfortável, para dizer o mínimo. Sem dúvida. E essa desconexão entre o que se recomenda e o que se pratica nos leva às conclusões centrais de todo esse material. Se me permite, gostaria de sintetizar. Por favor. Primeiro, a prevenção é e sempre será a ferramenta mais poderosa. Uma boa anamnese, medir os sinais vitais, uma atenção genuína ao emocional do paciente. Isso evita que a maioria das emergências sequer comece. Segundo, as ocorrências mais comuns, a síncope e a lipotimia, são ligadas ao estresse. A boa notícia é que, na maioria das vezes, são de baixa gravidade e o manejo é relativamente simples. Certo. Terceiro, e este é o ponto mais crítico, existe uma lacuna perigosa entre o que as diretrizes recomendam para um kit de emergência e o que a maioria dos consultórios no Brasil de fato possui. E por último, a capacitação contínua. Não basta ter a caixa de ferramentas, é preciso saber usar cada uma sob pressão. O treinamento constante da equipe em suporte básico de vida é o que transforma o equipamento em capacidade de salvar uma vida. Fica muito claro. A preparação vai muito além da habilidade com a broca. E voltando ao nosso ponto de partida, a gente viu que a ansiedade é esse gatilho imenso.
As fontes mencionam brevemente métodos não farmacológicos como musicoterapia para acalmar os pacientes, e isso levanta uma questão final importante. À medida que a gente entende melhor essa conexão mente-corpo, até que ponto o próprio ambiente do consultório, os sons, a comunicação, a atmosfera, não poderia se tornar a ferramenta mais poderosa do kit de emergência, prevenindo os problemas antes mesmo que eles comecem?